Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Christian Posidônio, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo eu vou te contar como eu consegui um emprego remoto de programador para trabalhar na Europa. Pessoal, é muito importante você deixar seu like aqui no canal, pois assim outras pessoas serão notificadas do nosso conteúdo. Também é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, pois assim você será notificado do nosso conteúdo. Lembrando que aqui a gente fala sobre tecnologia e mercado de programação. Pessoal, é muito importante salientar a você que existem tecnologias sendo criadas a cada momento, a cada instante. E as pessoas estão cada vez mais consumindo as tecnologias que são criadas, seja qualquer idade. Então, as empresas no mundo todo precisam criar produtos para que essas pessoas possam consumir. E existe milhares, bilhares de demandas, mas não existe profissionais capacitados para poder assumir a vaga de programador que existe. Existe N possibilidades na programação. Existe o front-end, que são os profissionais que trabalham diretamente com a interface visual. Ele traz para o cliente essa experiência visual. Existe também o profissional back-end, que ele trabalha diretamente com a parte de dados e requisições e respostas do lado do servidor. E existe profissionais mobile, que eles trazem essas mesmas experiências para os aplicativos móveis. E esses serviços hoje em dia, em geral, são tudo tecnologia, seja banco, seja medicina, seja qualquer tipo de negócio que você imaginar, tem que ter tecnologia hoje em dia, porque hoje a tecnologia ela move. Então existe muita demanda e pouco profissional, e além de pouco profissional, existe poucos profissionais qualificados de verdade que estão aptos a assumir a construção de um produto de verdade. Hoje eu trabalho num banco de Portugal, um banco muito famoso, que eu não vou falar o nome porque eu tenho um contrato de proteção de dados e eu não sei se eu posso falar aqui o nome do banco. Mas esse banco ele é muito famoso em Portugal e é um banco muito importante. Ele tem extrema relevância dentro de Portugal e dentro da Europa. E a forma que eu utilizei para buscar essa vaga foi muito simples. Foi utilizando dois sites, o site do Indeed e o site do IT Jobs. Lembrando que eu coloquei especificamente para Portugal, que era o meu objetivo. Dentro das plataformas, eu filtrei primeiro o front-end, depois o back-end e depois vagas de dev mobile, porque eu sou um full stack e eu trabalho tanto para web como para mobile. E as plataformas que eu utilizo, ou linguagens, é basicamente JavaScript, React, React Native e Node.js. E eu busquei vagas que tinham estas características. Lá dentro você consegue adicionar essas informações. Nessas vagas eu encontrei 3 empresas dentro desses sites. E além de eu me cadastrar pela própria plataforma, eu também procurei o e-mail delas, que ou estava dentro da plataforma, ou então eu tinha lá o nome da empresa e eu ia no Google e buscava pelo site, e dentro do site ou enviava e-mail pelo site, ou eu encontrava lá o contato do recrutador e eu também entrava em contato diretamente pelo e-mail. E daí que eu fiz após enviar estas solicitações, esses e-mails, esses contatos para essas empresas? Eu atualizei rapidamente o meu LinkedIn e eu atualizei o meu GitHub. Adicionei no meu GitHub alguns projetos meus pessoais, porque muitos dos projetos que eu tenho são projetos de fato privados, eu não tenho lá ativos para todo mundo ver no GitHub. Então, após um tempo, eu recebi 2 e-mails dessas 3 empresas que eu mandei. O primeiro e-mail que eu recebi, que foi lá em 2020, a empresa estava dizendo para mim que ela não estava contratando porque o mundo estava num momento muito crítico, até pior do que agora, e ele não estava contratando estrangeiro. Daí, depois de uma semana, recebi o contato de uma empresa, recebi e-mail de uma empresa me convidando para o processo seletivo. O profissional ali pelo e-mail me fez algumas perguntas sobre as tecnologias que eu trabalho, eu já respondi ele diretamente. A vaga era para front-end, especificamente para profissionais de React. O processo seletivo ele foi feito de 3 etapas. Foi rápido o processo seletivo, só que as datas entre cada etapa foi um pouco longo. Demorou no total em cerca de um mês mais ou menos. Um mês e meio, para mim de fato poder
ter o final feliz. Então a primeira etapa foi uma entrevista com o próprio recrutador, foi via Skype. Ele me fez algumas perguntas sobre a minha carreira, ele tentou ali de fato entender o que eu tenho a oferecer, qual a minha experiência e aonde esse recrutador consegue me encaixar dentro da empresa. A gente conversou, ele me perguntou se eu falava inglês, porque a empresa ela tem escritórios no mundo todo. E daí, quando se fala inglês, você tem mais oportunidades no mundo, isso já é fato. E aí você vai ser alocado a projetos internacionais dentro da empresa. E eu falei a verdade, eu falei, olha, o meu inglês é bem básico. Eu consigo entender muito bem documentação, eu consigo escrever, me comunicar via escrita, mas a minha fala é muito... minha pronúncia é ruim. E aí ele perguntou se poderia de fato testar o meu inglês ali, conversar um pouco comigo, fazer algumas perguntas. Eu falei que sem problema, só que eu falei para o recrutador, eu deixei bem claro, eu aceitei, só que eu deixei bem claro para o recrutador não ter boas expectativas, porque acredito eu que ia ser ruim. De fato, ela me fez algumas perguntas em inglês ali, eu entendi de fato, e eu respondi com as minhas falhas de pronúncia, respondi do jeito que eu sabia responder ali. E eu consegui, de fato, eu consegui entender o que ela estava dizendo e ela conseguiu me entender. Ela falou para mim depois desse contato que se eu passasse, eu avançaria para uma próxima etapa. Qual seria a próxima etapa? Uma etapa técnica, já seria mais com um gestor técnico. E aí, de fato, ela ficou mais ou menos sem me responder uns 15 dias. Eu já tinha dado como perdido, eu falei, poxa, meu inglês muito mal, provavelmente eles estão exigindo um inglês qualificado e eu não consigo ter muita qualidade na minha comunicação em inglês, na comunicação oral. E para minha surpresa, depois de mais ou menos 15, 20 dias, ela entrou em contato comigo, marcando a entrevista técnica. Essa entrevista técnica foi marcada para mais ou menos 5 dias depois, às 2 horas da tarde, eu lembro muito bem disso. No dia da entrevista eu recebi um e-mail, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, perguntando se eu ia realmente participar e que o profissional que ia me entrevistar, o profissional técnico, já estava online na plataforma lá no Skype me esperando. E eu fiquei surpreso. E aí eu estava esperando que era 2 horas da tarde do Brasil, mas era 2 horas da tarde de Portugal, que seria 10 horas da manhã aqui no Brasil. Os horários diferentes, que é uma diferença de 4 horas. Tudo bem. Daí eu entrei correndo para fazer a entrevista técnica. Eu estava com meu filho, que na época tinha 3 anos de idade, e a minha esposa, ela estava trabalhando. Daí eu tinha combinado com ela para ela chegar 2 horas da tarde para ficar com meu filho, para mim poder fazer a entrevista. E o meu filho, ele é bem, estava no momento ali bem agitado, bem arteiro mesmo. Ele é bem arteiro, mas ele estava, sei lá, aquele dia ele estava propício a não, eu estava propício a não fazer aquela entrevista. E eu fui assim mesmo, porque não tinha jeito. Daí, eu muito nervoso, e quem me entrevistou foi hoje um grande amigo, é o meu gestor, Fábio Maia. Grande abraço para ele aí, se ele estiver assistindo esse vídeo. E daí, a entrevista foi muito tranquila. Eu expliquei para ele da minha situação, pedi desculpa que eu tinha entendido 2 horas, mas eu não me atentei que era 2 horas de Portugal e não 2 horas do Brasil, e tinha essa diferença de 4 horas. E daí ele entendeu super bem, me atendeu super bem, ele me deixou o mais confortável possível. Eu expliquei para ele que eu estava sozinho com meu filho, que de vez em quando eu tinha que parar para mim poder dar uma madeira pro meu filho, dar uma assistência, e seria bom que ele entendesse isso, e ele entendeu muito bem isso. E a entrevista correu muito bem. De fato, eu não me senti totalmente confortável, me senti meio pressionado com a situação do meu filho, principalmente. Eu também me senti um pouco nervoso, porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com uma empresa da Europa para poder trabalhar como desenvolvedor. E essa entrevista ela foi bem tranquila. Primeiramente, ele me perguntou sobre a minha experiência, minhas capacitações, a vaga era para React. Aí eu falei com ele que eu sabia trabalhar com React, com Redux, com Styled Component. Ele falou que lá eles trabalhavam com algo parecido, que era o Motion, que depois eu aprendi a trabalhar lá com eles, o Motion. Depois, pelo próprio chat, ele me mandou algumas perguntas técnicas para mim poder responder ali. Me mandou um for para mim
poder responder qual seria o retorno. Me fez algumas perguntas nesse nível mais técnico, como fosse uma prova escrita técnica, e eu tinha que responder ele muito rápido, e eu respondi ali, e algumas perguntas até básicas ali eu errei, porque eu estava muito nervoso, o meu filho estava ali muito agitado, eu estava preocupado, e eu fui pego de surpresa ali, né, porque eu confundi os horários. E depois ele abriu uma ferramenta chamada Sandbox, que é uma ferramenta para você expressar uma ideia online. E aí lá tinha um projetinho React pronto, básico. Era basicamente, se eu não me engano, eu tinha uma rede de postagens e eu tinha que fazer uma lista de posts ali dentro daquela plataforma. E depois ele me pediu para mim ter um link que eu possa clicar nesse post e aparecer o post completo. Era basicamente isso. E ali em alguns momentos ali eu nervoso ali, eu errei algumas coisinhas básicas também. E aí no final ele me deu uma nota que eu fiquei até surpreso com a nota 7. Antes ele me perguntou qual era a nota que eu achava da tecnologia JavaScript, React, e eu me dei uma nota 8, tá? Porque isso eu estava imaginando eu num cenário tranquilo, no melhor cenário possível. Só que ele me deu uma nota 7, eu achei que ele ia falar 4, porque na minha opinião eu não fui tão bem assim. Mas eu acredito que a necessidade dele ali não era basicamente saber medir o meu nível técnico de uma forma assim mais prática, porque até não dá isso. É meio que impossível você conseguir isso em 15, 20, 30 minutos. Lembrando que nesses momentos que eu estava fazendo essas provas, muitas das vezes eu parei para dar uma mapa pro meu filho, ele entendeu muito bem, isso foi muito legal da parte dele, achei muito bacana, achei um diferencial. E também teve um momento que meu filho fugiu, meu filho foi parado, se machucou no quintal, eu fui lá pegar ele. Foi uma prova, acho que mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu não tava à vontade, sabe, para me poder fazer aquela prova. Então ali eu tava muito sob pressão. E eu acho que isso também ele levou em consideração. Também não, ele com certeza me falou isso, levando em consideração. Ele me deu a nota 7, ele viu boas características minhas como programador. Eu tinha que estar ao codificar, eu tinha que estar falando o que eu estava fazendo, tá? Eu nunca tinha trabalhado dessa forma e para mim foi diferente também. Quando eu desliguei, quando acabou aquela chamada, eu quase que chorei, sabe? Lágrimas nos meus olhos, que eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito sensível, um momento pessoal. Após o término da entrevista, eu peguei o contato do Fábio Maia e daí a gente começou a conversar um pouco mais sobre o laboratório que eu ia trabalhar, o time que eu ia trabalhar. E daí quando desliguei aquela câmera, aquele vídeo, foi uma sensação tão boa, nunca foi tão prazeroso participar de um processo seletivo e devido às dificuldades que eu estava vivendo pessoal na minha vida, devido à dificuldade daquele momento, devido a outras dúvidas minhas sobre mim mesmo, talvez estava num momento de bastante burnout, foi muito difícil para mim aquele momento e o fato de eu superar foi um ganho emocional na minha vida muito grande mesmo. E aí depois que acabou essa entrevista, demorou mais ou menos uns 15 dias ou 20 mais ou menos, e recebi uma proposta da gerente de recrutamento da empresa. Eu não estava acreditando naquele momento, foi incrível mesmo. E na vaga, na proposta lá, eu estava sendo convidado para me poder trabalhar com empresa da Europa remotamente e com a possibilidade de um visto para poder morar em Portugal se eu quisesse. E aí eu aceitei essa proposta. Era em fevereiro, finalzinho de fevereiro, início de março. E daí começou o segundo processo. Qual era o processo? Tinha duas maneiras de trabalhar para eles remoto. A primeira maneira era pelo CPF, eu não sei como seria, mas eu optei pelo PJ, como prestador de serviço, porque o CPF ia ser o imposto ia ser muito alto. Eu não sei números exatos, mas era mais ou menos uns 30 e poucos %. E no PJ não, PJ você paga ali de acordo ao seu CNAE, um valor ali em cima do seu Prolabore. Daí eu fechei com uma contabilidade online, fui na prefeitura aqui da minha cidade, dei baixa no meu MEI, porque eu tinha que ser um EME devido ao faturamento que eu ia receber. O MEI ele te limita até 6 mil e pouco por mês, 81 mil por ano, alguma coisa assim. Eu precisava de uma EME, uma microempresa,
algo que ultrapassasse esse limite de faturamento. E aí fui atrás da contabilidade online. Depois eu descobri que eu poderia ter migrado meu MEI para ME, mas enfim, já tinha dado baixo, não sabia disso. E aí eu fiz todo o processo com eles. No Brasil, melhorou bastante para você poder abrir uma empresa. Antigamente demorava de 6 meses a 1 ano. Mas mesmo assim ainda tá demorado. Demorou mais ou menos um mês e meio para mim poder ter o meu CNPJ. Teve algumas entregas de documento que eu enviava para a Receita Federal. E aí não sei por que voltava, estava assinado de errado, tinha que assinar de outra forma. Era basicamente ficar no papel, assinando no papel, caneando, mandando, tava errado, tinha que enviar de novo. Ficou nesse processo aí burocrático durante um mês e pouco. E aí eu não estava trabalhando porque a empresa não poderia gerar o meu contrato sem o meu CNPJ, que não tinha um número. E aí mais ou menos um mês e pouco, saiu o número do meu CNPJ, mandei para eles. E no mês de abril eu comecei a trabalhar. E foi tudo muito mágico. Um dia antes de eu trabalhar, eu não dormi, eu estava muito ansioso. E foi tudo muito mágico. Aí eu recebi, quem me recebeu foi a Inês, que ela é um profissional de pessoas, né, dentro da empresa. Ela já vendo esse vídeo também, um grande abraço para a Inês aí. E foi muito bem recebido. Ela tinha outros colegas também que estavam online fazendo onboarding. Ela apresentou a empresa, ela falou da empresa, falou do cliente, como que o cliente como o cliente funciona. E aí depois ela me direcionou ao Fábio Maia, que foi o que tinha me entrevistado. E ele me adicionou no laboratório. E eu tô lá, até hoje, trabalhando nos produtos de reestruturação de crédito pessoal e de crédito automóvel. E foi tudo muito legal o primeiro dia. Primeiro dia basicamente eu não mexi nada com código, eu só conheci, fiz baixei os repositórios, conheci o processo deles, que é diferente um pouquinho. Conheci os produtos, conheci o formato que eles trabalham. Eles basicamente trabalham da seguinte forma. É um web app, que a gente no Brasil chama de web app. São páginas web, e é onde o aplicativo nativo, ele faz um web view, na espécie de um iframe na web, e chama essa página web para dentro do aplicativo, mas tudo é controlado pelo web, e tem essa interação entre web e nativo. E conheci o formato ele sobe, que eles versionam o código, tudo mais, né? Aquele processo básico. Conheci como é que é o meu trabalho nesse primeiro dia. E aí depois eu fiquei mais ou menos uma semana conhecendo o código. Fui mais ou menos uma semana nesse processo de conhecendo o trabalho, o código, as pessoas sendo apresentado. E foi tudo tão mágico, tudo muito legal. E foi assim o meu primeiro dia. A minha rotina de trabalho, na ocasião, lá em abril de 2021 até mais ou menos novembro de 2021, eu começava a trabalhar no horário do Brasil aqui, às 5 da manhã, e se não me engano era 9 horas lá, e terminava às 14 horas do Brasil, que se não me engano era 6 horas lá em Portugal. E aí, novembro de 2021 para cá, já melhorou um pouco. Já eu pego às 6 horas e largo às 15 horas aqui do Brasil. Só que eu tenho um horário de almoço, eu tenho 1 hora de almoço. O que eu faço? Geralmente, eu já fazia isso quando estava na hora de verão em Portugal. Aqui no Brasil não há mais hora de verão. Em Portugal tinha, por isso tinha essa diferença de 4 horas na hora de verão. E quando não é horário de verão, a diferença de 3 horas. E o que acontece? A última hora eu sempre deixo para almoço. Então o que eu faço? Eu trabalho direto, faço algumas pausas como um lanchezinho rápido, né? Coisa de 5 minutos. Na verdade eu já trago para a mesa aqui, eu já venho comendo aqui na mesa. E aí quando eu termino 1 hora antes. E aí já almoço, já fico direto, já largo direto do trabalho. Paro de trabalhar, já faço acaba meu expediente ali. Então é assim que eu faço com meus horários. O que eu faço na empresa? Lá eu sou um front-end. O que basicamente eu faço? Eu trabalho na experiência de usuário, na interface, né? O que o front-end faz. As tecnologias que eu trabalho lá são HTML, CSS, React, Redux, Motion, Style Component e React Saga. É basicamente isso. E eu trabalho, como eu já falei, estruturação de crédito pessoal e crédito automóvel. É os produtos que eu trabalho. E é um aplicativo, já falei, é um web app, onde eu tenho páginas feitas pelo React e no nativo
chama essas páginas através de um WebView. Eu trabalho como PJ, sendo um prestador de serviço para eles, como eu já falei. Eu utilizo, para me poder receber, eu recebo em euro. O dinheiro chegar aqui no Brasil, eu utilizo uma plataforma chamada Remessa Online, aonde eu crio um invoice, mando esse invoice para a empresa me paga através do, se não me engano, IBAN do Remessa Online. E aí da Remessa Online eu jogo direto aqui para minha conta empresarial aqui do Brasil, que está no meu nome. Se vocês quiserem saber sobre como funciona para receber o dinheiro, deixe nos comentários que eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Bom pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, onde eu contei a minha experiência de como eu consegui emprego remoto da Europa. É muito legal e vale ressaltar também que esses dias eu recebi uma proposta para me obter um visto e morar em Portugal junto com a minha família e poder, de fato, trabalhar lá com eles morando em Portugal. E acredito que vai ser uma experiência maravilhosa e estou muito motivado para isso. Também vale ressaltar aqui que é muito importante você se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar o like e compartilhar com seus amigos esse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E deixe seu comentário se você tem alguma dúvida, se você quer que eu faça um vídeo específico, eu posso fazer, até mesmo sobre como eu recebo o dinheiro, como é o processo, como eu fiz o meu CNPJ. Se quiser, deixe nos comentários. Um grande abraço e até mais!